E aí, galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o clássico São Paulo e Santos pelo Campeonato Paulista, né? Rodada importantíssima aí para as duas equipes. O Santos é líder geral nesse momento com 16 pontos, né? O Palmeiras perdeu e com isso o Santos se beneficiou. Lembrando que a equipe do Palmeiras tem um jogo a menos e pode ultrapassar a equipe do Santos ainda na tabela. E o São Paulo que perdeu na última rodada, o São Paulo vinha invicto no Campeonato Paulista, perdeu para a equipe da Ponte Preta por 2-0 e agora vê a equipe do Novo Horizontino e o São Bernardo encostando na tabela, né? E com isso a equipe do São Paulo, se não vencer, pode cair até para a terceira colocação do grupo. Lembrando que São Paulo também tem um jogo a menos devido àquele jogo lá da Supercopa do Brasil entre a equipe do Palmeiras e a equipe do São Paulo. Evolução na arbitragem brasileira. Ó, vamos tentar minimizar os erros, as coisas vão acontecer. Porque, William, esse tipo de nota só traz malefícios ao esporte. Mas sabe que não na é primeira bom, nota cara. do Santos contra a Edna, ano passado, ela pegou Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E na véspera do jogo, o presidente à época era o Andrés Rueda, de grandes lembranças. Pô, não precisa lembrar esse nome, não. Mas é, que Ele ele tem que citar. tem que falar. Você não Aí, pode falar isso, jornalismo. não. Aí o que Não, não, acontece? O Santos Apesar que tem soltou razão, é uma bom nota- ser sempre lembrado. Esse aí não pode ser esquecido jamais. Eu sei. Mas aqui a torcida o jovem... Rueda soltou uma nota, com palavras diferentes dessa nota do Santos para esse jogo contra o São Paulo, mas lembrando também dos erros que a Edna cometeu, dizendo que, olha, não era o nome indicado, federação, enfim. Ela apitou bem o jogo na Vila Belmiro e a Edna não me parece que é alguém que é suscetível à pressão. Acho que pressão ela tem na vida Experiente. dela toda, quando decidiu se tornar árbitra, né? Mas estou com o Edu. É o modus operandi que o Santos está fazendo agora, que outros vão fazer também. E eu acho que até é um tipo de situação que o Santos faz muito mais para uso interno que externo. Para dizer o seguinte, tá vendo, ó? Diretoria representa aqui a torcida que está gritando em rede social, que está gritando em arquibancada, tá vendo, ó? A gente está deixando bem claro. Pela gente, a Edna não seria árbitra. Agora a gente espera que ela apite bem. Mas ela fica numa situação que o que ela apitar vai ter reclamação. Não, e nesse caso, o Edu lembrou, ela reconheceu o erro, a federação também, e além disso, ela pagou muito caro por esse erro. Ela foi colocada numa geladeira que a maioria dos árbitros homens que cometem erros parecidos não recebe algo do tipo. A Edna ficou muito tempo sem apitar jogos de elite por causa... Foram erros ali em 2 anos Flamengo e seguidos. Botafogo, não teve? Sim, Errou também, foi bom. o lance do Thiago Maia, se não me engano. É, isso. Então, Exatamente. mas ainda assim, são erros que, se a gente listar aqui, Rafael Claus, um dos melhores árbitros do país, a gente consegue listar erros parecidos com o da Edna. E ela pagou por isso. Então vai pagar a vida inteira. E foram erros admitidos, punidos. E eu vejo que um caminho construtivo, se essa fosse a intenção dos clubes, era o que a Federação Paulista está fazendo para qualificar e melhorar o nível da arbitragem. Aí esse é um ponto, esse é um pleito legítimo de qualquer clube. Agora, jogar dessa forma, e até citando nominalmente a Edna, eu entendo o jogo de bastidor, que acontece, que se não acontecer, a torcida vai cobrar a diretoria do clube, mas dessa forma, com o nome, ainda mais de uma árbitra que pagou pelo erro, eu vejo como um jogo de bastidor baixo. Só para justificar, o último jogo do São Paulo no Morumbi, São Paulo ganhou de 3-0 do Água Santa. Então quem não viu o jogo, muita gente não viu o jogo, tal, blá. São Paulo 3-0, normal. Tranquilo. O Klaus apitou o jogo e cometeu um erro bem considerável. Ele marcou um pênalti que foi para o Água Santa, só que logo na sequência da jogada, saiu o gol. É o chamado apito nervoso. Se fosse a Edna apitando, talvez o barulho ia ser muito maior. Para sorte do Klaus, o São Paulo, né, depois fez 2-3-0, deu essa impressão de que o São Paulo é superior e ia ganhar mesmo. Mas ali seria 1-1, né? O gol aconteceu, porque ele não deu a lei da vantagem, se precipitou. Então, e você vê o Klaus pedindo desculpa para os jogadores do Água Santa no campo ainda, assim, tipo, o cara, mas saiu o gol, cadê a vantagem? O Klaus, Agora na final do Paulista, o lance do Dudu, uma agressão e passou. Então, isso acontece. E até mesmo em decisões grandes. Aquele 4-0 do Palmeiras teve um gol que o Calera sofreu uma falta, ele não deu a falta, saiu a sequência, acho que foi o segundo ou terceiro gol do Palmeiras. Então, assim, o Klaus em jogos decisivos também erra, né? Agora, assim, não é a primeira vez que acontece isso, de clube, digamos assim, marcar um árbitro. Quem apitou o polêmico Corinthians e Português do fim de semana? Luiz Flávio. Luiz Flávio de Oliveira. A família Oliveira, durante muito tempo, São Paulo e Palmeiras vetavam jogo contra o Corinthians. Né? Entendem que a família Oliveira já vem do Paulo César e o Luiz Flávio. Família Oliveira. A família Oliveira, porque né, são dois árbitros famosos, né? Um que já se aposentou, comentarista, e o outro que ainda está atuando.
Então, em vários momentos, São Paulo e Palmeiras vetavam. Eu não quero Paulo Sérgio Oliveira. Jogo contra o Corinthians eu não quero. A fama de que em vários jogos ele beneficiava, não intencionalmente, claro, mas acabava pendendo pro lado do Corinthians. Então foram marcados. E aí muita gente lembrou agora, o pênalti citado aqui em cima do Fagner, que pra mim também não foi. Aí o cara, colocaram o Luiz Flávio de Oliveira, aí alguém vai lembrar disso. O Corinthians não lembro do Corinthians ter vetado alguém da família Oliveira para apitar o jogo do Corinthians. Mas São Paulo e Palmeiras falam, não, esse aqui não dá. Mas olha como é interessante. Ontem nós tivemos aqui o Praz, que estava falando a respeito da liga, que os clubes estão se reunindo, a liga forte, uma liga diferente. E aí, os primeiros temas a serem debatidos à mesa ali. Bom, vamos começar a reunião. Direito de transmissões, calendário, ali um pouquinho. Mas hoje nós estamos, desde o começo do ano, falando de gramado e arbitragem. Aliás, já faz um tempão. Eu acho que nunca colocam esse assunto da arbitragem para um debate mais profundo. E aí eu perguntei para a Renata Ruel, para o Simon, para o Gaciba, que trabalham conosco, o porquê. E também tem algo a ver em relação à arbitragem, porque um árbitro profissional vai ganhar um valor ali que, se ele for só profissional, talvez ele não, e com o trabalho dele a mais, ele tenha um valor interessante. Se ele só se dedica à arbitragem, teria que ter essa adequação financeira. E uma preparação, que seria importante. Os árbitros pedem essa preparação. Porque, William, tem a concentração dos jogadores, mas o jogo passa por um comitê de arbitragem que chega para o cara se reúne, dormir em casa, não sabe como é que foi a noite. Então, essas situações, eu acho que, obviamente que o que eu estou falando aqui é que a gente já viu muitos campeonatos serem decididos por erros de arbitragem e que a gente lamenta, mas não há alguém que fale assim, vamos parar e vamos tratar a evolução e sempre o que vai beneficiar o meu time. Mais uma vez. Pelo menos respeitaram, esperaram eu acabar. Meu pedido foi atendido. Esperaram eu acabar. Aproveita que meu pedido é atendido. Toda vez que eu São Paulo tá do meu lado, agora o Santos tá do seu lado, Prato. Só lá. Agora, mas é o mando do jogo. É o mando do jogo. O Kleber fica soltando aí de brincadeira. Morumbi. Vai ter fantasia? Vamos ver? Eu tô ansioso por Não sei, cara, não sei, mas eu gostei da tua ideia. Se alguém pudesse mandar vídeo aí fantasiado. Boa tarde, amigos do F90. William, João Baldo? Eduardo Menezes, o Dubu, o Prats. Eu gostaria de falar uma coisa para o Eduardo Menezes. Ele vai brincar o carnaval, vai fazer o que quiser, mas não fale mal de centroavantes, de jogadores, como ele está falando mal do Flávio Lopes. Uma pessoa que torce pelo Rio Branco tem esse direito, ok? Um bom restante de carnaval, um abraço a todos. Boa, amigo. Fala, William, beleza? Um abraço pra você? você, pro Bubu, Eduardo Menezes e Brilha. Seguinte, tô vendo a discussão de vocês aqui sobre William falando sobre Yuri comparado a Flaco. Brilha, com todo respeito que eu tenho por você, cara, o Flaco, ele é um caneleiro de primeira. Você comparar ele com o Yuri tem muito mais recurso, muito melhor tecnicamente e joga em qualquer time do Brasil. Tá numa má fase. E pra mim, futebol não é só momento. Você falar que um cara vai ser titular de um time grande, ele precisa mostrar futebol. Yuri é muito melhor. Agora teve e apoio pra Flaco você. Lopes, Primeiro, pra mim, é o terceiro, quarto titular do Palmeiras. Depois que 3, 4 ali parados de jogar, ele entra de titular. Na boa. Gente, um abraço pra vocês. Serginho de Curitiba. Grande, Guilherme, Serginho. assiste melhor o Yuri, hein? Esse é o neto que nós Assistindo precisamos. bastante, Yuri, há um ano. Boa tarde, meus amigos da ESPN. Meu nome é Cunhado, sou de Jandaia do Sul do Paraná. Cunhado? Sou Meu nome é santista. Cunhado? Vocês teriam que falar mais do Santos. Tamo faltando falando. vocês comentarem do Santos. O Santos está aí. Time grande, caiu para a segunda divisão, mas tem muitos times grandes que já caíram várias vezes. Né? Inclusive tem um aí que é bicampeão. Mas o Santos sobe no primeiro ano. Uma boa tarde para vocês Gostei, e tudo de cunhado. bom para vocês. E aí, galera? Aí, Boa garoto. tarde, galera do F90. Sou fã de vocês, hein? Vocês são fera. Obrigado, meu Sempre amigo. que posso, tô assistindo aí. Quanto ao clássico domingo, com Flaco, com Ender, que nós vamos moer. Pode ter certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida. E vamos ter o seguinte, gol de Flaco no primeiro tempo, gol de Ender no segundo, e ainda vai entrar o Rony, que vai fazer o gol de bicicleta. Pelo Um abraço, amor de gente. Deus. Aqui José Cláudio de Curitiba. Aê, pessoal do Mas quem F90. de acha de camisa essa não é aí, corintiano? É preocupante a situação do Corinthians. Aí, o Flamengo pelo menos esse ano tá mostrando que tem sorte.
Aí, torcedor do Peixe. Tá parecendo o Rafael com Prats. calma, mas o time já deu resultado. Camaleão. Olha, pelo que eu vi do jogo de ontem, Ele muda a o voz, cara que vai que dar cara certo no genial. Palmeiras é o Aníbal. Ele é genial, esse cara. Outro desafio. Qual é o time do MC Fanfarrão? É que são vários, são MC irmão gêmeo. Fanfarrão, tá de Ele vai sacanagem. mudando a entonação. Você Cara, o Seu MC time tá mal Fanfarrão. aí, torcedor, não sei O o que. O time MC tá bem. Fanfarrão. Galera, teremos esse clássico aí, né? As duas equipes, na minha opinião, vivem um bom momento, né? Mas o momento melhor é da equipe do Santos, né? O Santos, que na minha opinião, vive um momento bom, vai brigar pela liderança geral do Campeonato Paulista. É importante essa campanha do Santos. O Santos, na minha opinião, já está garantido na próxima fase, né? Porque a diferença de pontos do Santos para o segundo colocado é gigantesca. É o grupo que tem as duas equipes que estão na zona de rebaixamento, que é a Portuguesa e a equipe do Santo André, e o Santos, 16 pontos, nesse momento a 12 pontos à frente do Ituano, que tem 4 pontos. Na minha opinião, não tem como, né? O Santos garantiu a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E é muito estranho esse grupo, né? Que você já pensou um time conseguir se classificar para a próxima fase estando na zona de rebaixamento? Seria interessante isso, porque você vê Português e Santo André estão na zona de rebaixamento com 3, Ituano tem 4. Essas equipes aqui podem estar na zona de rebaixamento aí com a pontuação baixa, porque é um grupo onde as equipes estão perdendo, né? As equipes não estão conseguindo vencer. Você vê aqui o próprio Santo André, que ainda não venceu no Campeonato Paulista, são 3 empates e 4 derrotas, situação não é boa. E o Santos, né? O Santos quer tentar vencer esse clássico contra a equipe do São Paulo, né? O São Paulo vive um bom momento aí com os clássicos, mas é o Santos, né? O Santos pode surpreender a equipe do São Paulo. Lembrando que o Santos já perdeu um clássico nessa temporada para a equipe do Palmeiras, e agora o jogo é contra a equipe do São Paulo, do Thiago Carpini, que teve sua primeira derrota no Campeonato Paulista contra a equipe da Ponte Preta. E deixa aí, galera, nos comentários qual equipe vocês acham que vai vencer esse clássico. Será que é o São Paulo? Será que é a equipe do Santos? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.